Bom, galera, na questão 50, vamos ler, depois a gente discute essa parte aí. Grandes fontes de emissão de gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme na equação. Então, pessoal, vamos estudar essa equação, né? Então, qual que é o problema aí? O problema é o CO2. Porque se o CO2 entrar na atmosfera, ele vai formar o SO3 e, consequentemente, o ácido sulfúrico, que é a chuva ácida causada pelo homem, tá? Então, vamos colocar uma definição aqui legal. Eu tenho a chuva ácida normal por causa do CO2, tá, pessoal? O CO2 ele entra em contato com a água formando o ácido carbônico. Então essa é a chuva ácida normal. Agora, a chuva ácida pelo homem é exatamente por causa do SO2, tá? Esse SO2 ele entra em contato com o ar atmosférico, né? E forma o SO3, tá? E esse SO3, consequentemente, forma o ácido sulfúrico em contato com a água da chuva, que é a chuva perigosa, porque o ácido sulfúrico ele é forte, tá? E tóxico, ok? Então o problema aí é a gente tentar tirar esse SO2 que está sendo produzido nessa extração de minério. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico. Então o sulfito de cálcio é esse aqui, ó. Então vamos marcar ele aqui, tá? Esse é o sulfito de cálcio. Ok. Ele como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Então olha aí, pessoal. Você tem um sulfito de cálcio mais o O2 da atmosfera, ele vai formar o sulfato de cálcio, que é usado como gesso. Então veja bem que essas duas reações se interagem. Primeiro, ele vai colocar o carbonato, tá? Esse carbonato de cálcio vai reagir com o dióxido de enxofre, formando isso aqui. Aí isso aqui vai continuar a reação para produzir o sulfato de cálcio. Então são duas reações em uma, porque a reação não para aqui. Essa reação, depois que forma esse composto, ele continua aqui. Então isso significa que essas duas reações, então vou colocar aqui, ó. Essas duas reações, elas se interagem, elas dependem uma da outra, ok? De acordo com o exercício. Quimicamente não depende, tá? Esse aqui a reação parou, tudo bem. Só porque no exercício ele falou que quer aproveitar isso aqui para formar esse composto e ganhar dinheiro em cima dele. Então no exercício ele está comparando, ele está relacionando as duas, tá? As massas molares dos elementos, carbono, oxigênio, enxofre e cálcio, são 12, 16 e assim vai. Considerando um rendimento de 90% do processo da massa de gesso obtida. Então isso aqui vale 90%. Aí ele quer saber a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de quê? Então veja bem, antes de a gente ir para os exercícios, ele quer saber qual é a massa desse gesso para cada mol de gás retido na atmosfera, que é o SO2. Então veja bem que ele está interligando as duas reações, tá? E está colocando as duas reações como dependentes, porque ele quer a massa do gesso obtida a partir do SO2 que foi retirado da atmosfera, tá? Então vamos para os exercícios. Pessoal, então, na questão 50 ele relacionou as duas reações. O que é relacionar as duas reações? Uma reação depende da outra. Então significa que isso aqui é mais ou menos como fosse a lei de Hess na termoquímica, que ele relaciona várias reações para chegar em uma só, e dessa uma só ele calcular o ΔH, a entalpia da reação. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai somar as duas reações. Então eu vou somar as duas reações. Mas para somar, veja bem, aqui tem dois sulfito de cálcio, e aqui só tem um sulfito de cálcio.
Ou seja, aqui está no produto, aqui está no reagente. O que eu posso fazer? Cortar e cortar. Só que aqui, como aqui tem 2 e aqui tem 1, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa reação por 2, porque fica mais fácil. Então veja bem, vou multiplicar por 2, então todos eles aqui multiplicam por 2. Quando eu fiz isso, olha o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse com esse e somar o resto. Vamos somar o resto, ó. Fica 2 carbonato de cálcio mais 2 SO2 mais O2, que produz 2 CaSO4 mais 2 CO2. Então o que eu fiz? Se ele falou para mim que as duas reações, uma depende da outra, eu somei as duas. Agora eu transformei numa reação só. Veja que ela já está balanceada, ó, 2 cálcio, 2S, 2S. Então está toda balanceada, então está tranquilo. E no exercício ele está relacionando o quê? Ele está relacionando o SO2 que eu retiro da atmosfera para não causar a chuva ácida com a produção de gesso. Então isso aqui é estequiometria, ok? A estequiometria, vamos aqui, ó, ele está relacionando o 2CO2 com o 2CaCO4. Como aqui é 2 e aqui é 2, é o mesmo valor, 2 para 2 é a mesma proporção que 1 para 1, 3 para 3, 4 para 4. Então, ou seja, eu estou relacionando SO2 com SO4, CaSO4, ou seja, com dióxido de enxofre e o sulfato de cálcio. Então, significa o quê? Ele falou que o rendimento do gesso é 90%. Então, o que acontece? Ele quer saber a massa aqui, considerando que a reação seja 90%. Pessoal, se a proporção é de 1 para 1, então ficou fácil. Ficou fácil como? Se ele quer a massa do gesso, eu tenho quanto de reação? Olha aqui, ó. Eu tenho 1 mol de sulfato de cálcio com 1 mol de SO2. Ó, estou relacionando os dois. Então, se ele quer a massa desse aqui relacionando com os 90%, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente precisa calcular a massa molar aqui. Então, vamos lá? Ó, CaSO4, eu tenho 1 cálcio mais 1 S e mais 4 O. E ele deu as massas atômicas, massas moleculares de cada um para eu achar. Então, fica 1 cálcio. Ele falou que vale 40, o enxofre vale 32 e do oxigênio vale 16. Então, somando isso aqui, dá 136 gramas por mol. Então, olha que legal. 1 mol de sulfato de cálcio, que é o gesso, 1 mol de gesso, ele tem 136 gramas, ok? Se eu considero o rendimento 100%, só que ele não quer, ele quer que a gente considere 90%, eu vou achar o X. Como ele não quer saber de mols, ele só quer saber de massa, então tá aqui. E esse 1 mol, ele vem da onde? Dessa relação aqui, ó. Porque ele falou que o gesso, ele é importante porque ele retira o SO2. Então nós chegamos com a conclusão que 1 mol de gesso retira 1 mol de SO2. Se a proporção não fosse 1 para 1, se fosse 2 para 4, 5 para 6, 1 para 3, aí esse 1 mol ia modificar. Mas como aqui é 1 para 1, fácil demais. Então eu vou retirar isso aqui para não bagunçar o pensamento. Fica 100x é igual a 136 vezes 90. Então x, ó, já posso cortar aqui. Então fica 136 vezes 9 dividido por 10. Então a resposta aí, ó, fica 122, fazendo aí bonitinho, 4 gramas. Ok? Então a resposta aí é letra C, 122 gramas, né? Ele quer arredondando aí. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Vamos para a próxima questão que já está. Audio Jungle.